para a gente começar. Então, na aula de hoje, continuando a parte de introdução sobre a nossa unidade curricular de olericultura e cultivo protegido, que nós falamos um pouco ontem, né? O que é olericultura? E também cultivo protegido, falei bem rapidinho, mas só resumindo aqui hoje, o ramo aí da olericultura é uma ciência que estuda as plantas conhecidas como hortaliças, né, conhecidas popularmente aí como legumes e frutas, legumes e verduras, frutas não, desculpe. Aqui mostrando o livro básico, né, de olericultura, mas ninguém precisa de adquirir, é só um livro, assim, que é um resumão de olericultura. Eu mostrei para vocês ontem, né? Então, olericultura significa a ciência que estuda o cultivo de hortaliças, né? É uma ciência aplicada a estudar o cultivo, assim como a botânica dessas plantas, as formas de produção de mudas, as doenças, as pragas, a gente estuda tudo isso aqui dentro de olericultura, né? As olerícolas, elas têm como características bem comuns entre elas, né? Na maioria delas, são plantas não lenhosas, plantas aí com ciclo de produção relativamente curto para a maioria. Quando você pensa numa planta de alface, um rabanete, um pimentão, um tomate, uma berinjela, os ciclos de produção são muito rápidos, né? E são plantas que são geralmente cultivadas em áreas menores, com produtores familiares, e são vendidos esses produtos ou diretamente nos sacolões e supermercados, isso principalmente para as folhosas, que têm uma vida de prateleira menor. A alface, ela tem que sair rápido da fazenda e chegar no local de venda, que é o sacolão, o supermercado, porque a durabilidade das folhosas é mais curta do que um tomate, uma batata, por exemplo. Então, as formas de comercialização das folhosas é mais de venda direta do produtor para o comércio, e ali nós, né, vamos lá adquirir essas folhosas. Já para as olerícolas como tomate, batata, pimentão, cenoura, a venda ocorre mais via Ceasas, né, onde o produtor vende esse produto lá no Ceasa, ele tem lá um espaço que esse produtor aluga dentro do Ceasa, que é chamado de pedra, né, que é um espaço dentro do Ceasa, ele paga um aluguel onde dá o direito dele levar seus produtos para venda lá. E os donos de mercados e de sacolões vão até o Ceasa. Aqui o Ceasa mais próximo é o Ceasa de Uberlândia, né? Os donos, então, de comércio aqui da nossa cidade e de cidades vizinhas vão até Uberlândia, compram esses produtos diretamente do produtor e revendem nos seus comércios. Então, assim a grande maioria da comercialização. A utilização dessas olerícolas na nossa alimentação geralmente não exige um preparo prévio. Por exemplo, a maioria a gente consome fresco, né? Abobrinha, a gente faz ali um refogado, a alface a gente lava, higieniza ali e já usa na salada, o tomate também. O tomate pode ser fresco ou usado em molhos, né, como molho caseiro, e aí já tem o tomate industrializado, né, que a gente compra em forma de ketchups, molhos de tomate, extratos de tomate, né, mas a maioria é usado fresco, né, a gente vai ali, compra berinjela, jiló, quiabo, dando vários exemplos de olerícolas, né, e já faz o preparo ali, sem necessidade de um processo industrial. Eu falei também ontem que aqui no nosso país, as frutas como o morango, o melão e a melancia também são estudados dentro de olericultura, tá? O milho doce e o milho verde também. O milho verde é o mesmo milho que, se você deixar ele no final do seu desenvolvimento fisiológico, você vai colher para grão, para usar em ração animal. Agora, o milho doce não.
Como eu disse ontem, o milho doce ele tem uma característica de um melhoramento genético, em que ele tem pouca conversão do açúcar em amido. Então, ele é próprio consumo humano, tá? Ele não é destinado para ração, nem tem essa função, porque ele, ao final do seu ponto de desenvolvimento fisiológico, ele fica um grão até murchinho, porque ele tem baixa conversão de açúcar em amido. Ele é próprio para ser colhido verde, né? Para ser transformado em conserva. Quando você compra as latinhas de milho em conserva, não é o milho normal, não é esse milho que a gente usa para tratar dos animais, para usar em ração animal. É o milho próprio, ele tem maior teor de açúcar, ele é mais adocicado, e ele é produzido especificamente para o mercado de indústrias de conserva de milho, tá? A olericultura é uma atividade muito importante na questão social e econômica, industrial também, e alimentar do nosso Brasil e de todo o mundo, porque as olerícolas, elas são componentes muito importantes da nossa alimentação, e são também muito importantes na geração de renda de produtores rurais, principalmente quando a gente fala nessas olerícolas como tomate, o tomate mesa, né, a berinjela, a alface, a couve, o brócolis, o jiló e diversas outras olerícolas, são atividades, são culturas plantadas principalmente por pequenos produtores rurais, produtores que trabalham ali, muitas vezes, com mão de obra familiar mesmo, né, em pequenas áreas. E como as culturas olerícolas têm ciclos muito rápidos, garante a esse produtor, durante todo o ano, ao longo do ano, explorar a mesma área com diversas culturas olerícolas. Porque terminou, por exemplo, o cultivo do brócolis, ele entra com tomate naquela mesma área, depois terminou o tomate, ele entra com giló, por exemplo. Então, numa mesma área, muitas vezes dá para ele ter 3 tipos de cultura diferentes durante o ano. Claro, de forma irrigada, né, pessoal? A irrigação é essencial para o cultivo de olerícolas, porque são culturas muito exigentes em água. Se você cultiva no fundo da sua casa aí, uma hortinha de alface, de couve, vocês sabem que tem que molhar ali todo dia. Não é uma cultura que pode ficar 2 dias sem água, que ela vai bem. É muito exigente as olerícolas em água. Então, as áreas de cultivo são irrigadas, necessita de irrigação, tá? Entre o período de 2000, que são alguns dados, né, e 2011, não tenho aí, tá, ainda já estamos em 2021, mas depois eu posso até buscar dados mais atualizados, mas só para vocês terem uma ideia, a olericultura, o cultivo de olerícolas cresceu cerca de 31% no nosso país. Isso porque aumentou o consumo, a questão também alguns anos atrás, muitas pessoas ainda estavam na zona rural e elas cultivavam as suas próprias verduras, legumes, né? Com a grande maioria da população vindo para os centros urbanos, necessitou de comprar isso no comércio. Então, isso ocasionou uma expansão também desse cultivo de olerícolas no Brasil, porque muitos não tinham espaço, né, nos centros urbanos para fazer o cultivo das suas próprias verduras e legumes. Só no ano de 2011 foram 16,9 milhões de toneladas de olerícolas produzidas, movimentando, gerando muito emprego direto ali no campo, né, mesmo na agricultura familiar, e às vezes acaba contratando o pequeno produtor não consegue sozinho fazer todos os tratos culturais, de plantar, colher, então ele contrata mais pessoas ali para ajudar, então gerando emprego na zona rural, direto, né, com a cultura, e também empregos indiretos com a venda desse produto no mercado, com beneficiamento, por exemplo, o milho doce, o tomate, que são beneficiados nas indústrias, geram muito emprego ali dentro da área industrial para trabalhar no processamento, por exemplo, do tomate, para transformar o tomate em molho de tomate, gera muitos empregos, né? Qual que é a diferença, né, desses dois termos aí, olericultura e horticultura, né? Então, segundo
Sociedade Brasileira de Olericultura do Brasil, além das verduras e legumes por nós conhecidos, deve ser incluída entre olerícolas, né? Como eu disse para vocês, entre a melancia, o melão, o morango, a batata doce, o inhame, a mandioquinha salsa, entre outras. Então, isso é olerícolas, né? Já a horticultura é utilizado pela associação, horticultura é utilizado pela Associação Portuguesa de Horticultura para designar o cultivo de hortaliça. E lá em Portugal, isso aqui só para dar um exemplo, né? Eles estudam, dentro de horticultura também as frutas, né? As frutíferas, como os parreirais, o cultivo de maçãs, tudo entra dentro do ramo da ciência chamado de horticultura, né? Plantas medicinais também. O melão, a melancia e o morango, em alguns países, eles não são estudados dentro de olericultura, e sim dentro de fruticultura. Mas aqui no Brasil, essas três frutas, né, são estudadas dentro de olericultura. A batata, dentro de algumas instituições de pesquisa, entra como grande cultura, tá? Estudada dentro de grandes culturas, mas a gente estuda ela aqui nas universidades brasileiras dentro de olericultura. Aqui só para vocês entenderem que a horticultura, aqui no Brasil, dentro das fitotecnias, né, a horticultura é um ramo maior, que a olericultura está dentro de horticultura. Então, as fitotecnias que nós temos aí nas universidades de agronomia, também dentro dos cursos técnicos, né, as grandes culturas, que entram culturas anuais e perenes, que vocês estudaram no passado com ela, grandes culturas, né, como milho, a soja, o sorgo. Entra a silvicultura, que estuda espécies florestais, como o pinos, como o eucalipto, como a seringueira, né? Dentro de forragicultura, as pastagens, né? As forrageiras utilizadas aí para alimentação animal. E tem o ramo da fitotecnia e horticultura, que aí ela se subdivide em vários ramos, como a olericultura, que nós vamos estudar, a fruticultura, que vocês estão estudando, começaram aí, não sei se ainda vai ter aula, se vocês já tiveram com o Elvio, né, mas é o Elvio que vai ministrar para vocês. Tem o ramo da floricultura, que vocês não têm no PPC de vocês, né, mas é o ramo da fitotecnia que se destina à produção de flores comerciais. Aí nós temos regiões no Brasil que tem grande tradição na produção de flores e plantas ornamentais, né? Como as plantas ornamentais entram dentro de jardinicultura, como a cidade de Olambra, né? E tem no estado de São Paulo, tem outras cidades, mas dando um exemplo, o clima lá é muito favorável e tem uma grande influência também da colonização holandesa nesse ramo de produção de flores, né? E tem a vivericultura, que é um ramo da fitotecnia que desempenha aí o estudo da produção de mudas em viveiros. Aqui ontem a gente falou, né, várias olerícolas aqui exemplificadas, e muitas outras. Nós temos aí em produção comercial mais de 70 espécies cultivadas no Brasil. E também, além das olerícolas convencionais, nós temos as não convencionais. Eu cheguei a citar ontem, como a taioba, a Aura pronobis, né, que são consideradas olerícolas não convencionais, ou seja, que não são cultivados comercialmente, em grande escala, mas que tem um uso mesmo tradicional em algumas famílias, em algumas regiões, e que são riquíssimas em proteínas, como é o caso da Aura pronobis, né? Riquíssima em proteína, e até tem alguns professores aqui do Instituto, acho que a Lilian, não sei se chegou a trabalhar com vocês, mas que desempenham pesquisas aí com a Aura pronobis, que é uma olerícola não convencional. As características do uso da exploração de olerícolas. O que é as principais aí características desse tipo de exploração? O uso intensivo do solo, como eu disse para vocês, como o ciclo dessas olerícolas é relativamente bem rápido, né? Então,
tem condição do produtor, ali naquela mesma área dele, cultivar ao longo do ano 3 tipos de plantas diferentes. Alface, que tem um ciclo rápido, rabanete, beterraba, cenoura. Então, assim, é um ciclo rápido das culturas e garante um uso muito intenso da área. São culturas que exigem uma grande atenção para a questão de adubação, porque são plantas bem exigentes. A adubação orgânica, as plantas respondem muito bem, mas também adicionar aí as adubações químicas, né? Tratos culturais muito intensos, porque são culturas que exigem, por exemplo, o tomate mesa, exige tutoramento, que é amparar essa planta num sistema de condução, porque se você não faz isso, a ramagem do tomate fica toda no chão e vai gerar doenças, podridão nos frutos, então tem que amarrar o tomate num sistema de tutoramento, que a gente vai ver com mais detalhes quando estiver estudando tomate. Exige, por exemplo, falando ainda do tomate, podas constantes de ramos secundários, de brotação apical, para cessar o crescimento do tomate de crescimento indeterminado. São culturas que exigem ali quase que diariamente cuidados. Então, os tratos culturais são muito intensos, né? E grande uso de mão de obra, porque a maioria desses tratos culturais e a colheita também é feito manualmente. O tomate, desde o plantio, a gente falando tomate mesmo, porque o tomate industrial já é bem mecanizado, pouca coisa, na verdade, nada é feito manualmente, né? Mas falando do tomate para mesa, todas as etapas, desde o plantio, desde a montagem ali da irrigação, a pulverização de inseticidas, de fungicidas, tudo muito feito com mão de obra, necessitando de muito trabalho no campo. A colheita toda manual. Agora, se a gente partir para o ramo das olerícolas que são destinadas para a indústria, aí o gasto de mão de obra é menor, porque é muito mais tecnificado, né? Por exemplo, o tomate para indústria, ele é plantado de forma mecânica, o transplante de muda todo mecanizado, o sistema de irrigação geralmente é pivô central, né? Toda a aplicação de defensivos é feita de forma mecanizada, com os pulverizadores, né? Tudo muito mecanizado, e a colheita, inclusive, é mecanizada. Então, a gente falando assim, tem, claro, essas exceções, né? Porque tem algumas olerícolas voltadas para o mercado industrial, a ervilha também, que aí ela é bem tecnificada, usa assim mais maquinários e menos mão de obra. Mas as olerícolas, como essas de cultivos mais de mão de obra, mais por agricultura familiar, essa exige muito mão de obra, porque todo o processo é feito ali manualmente, né? Outra característica de exploração de olerícolas, possibilita uma alta renda bruta e líquida por unidade diária. Como se usa muito a área, porque os ciclos das culturas são muito rápidos, então garante um retorno financeiro por área muito mais rápido, né? E muito maior também. Sim, muito maior que a gente fala, os gastos também são muito altos. Para você implementar 1 hectare de tomate é muito alto. Agora, me fugiu aqui. Eu tinha mais ou menos uma base, quanto se gasta, mas são altos custos, né? Porque desde a muda é cara, desde os insumos são caros, a mão de obra que se gasta ali para todos os tratos culturais acaba encarecendo. Mas, assim, o que quer dizer que nessa possibilidade de alta renda é que o produtor, às vezes, mesmo com uma área muito pequena, ele garante a condição de ter uma renda ali mensal boa, porque ele tem uma possibilidade de ter um giro muito rápido. Plantou, poucos dias você já está colhendo e garante um giro rápido, né, dessa questão do investimento para receber com a venda desse produto. O ciclo curto, né, muitas culturas, várias culturas, dá para você plantar muitas culturas naquela mesma área, né, com exceção de algumas olerícolas que têm ciclo perene ou semi-perene. É o caso do chuchu, que você planta e colhe vários ciclos,
várias frutos durante um longo período ali na mesma planta, né? No caso também dos aspargos e das alcachofras, que não, os aspargos e alcachofra não é tão comum na nossa mesa, mas são também olerícolas aí, né? Utilizadas principalmente em pratos mais elaborados, né? Mas elas também não são de ciclos tão curtos. A olericultura do Brasil, ela na sua grande maioria é praticada em pequenas propriedades, com exceção que eu citei aqui já para vocês do tomate industrial, a batata também, a grande maioria são produtores maiores, a cenoura. Cenoura tem pequeno produtor, mas também tem grandes propriedades aí até em Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba, é forte na produção de cenoura, de cebola, de batata, né? O milho doce também é uma exceção, é produtores mais tecnificados, com áreas um pouco maiores, né? A ervilha, tão usada aí por nós, principalmente a gente compra para a ervilha em conserva, né? Também produtores maiores. O cultivo das olerícolas, ele permite usar áreas que não daria para um cultivo de milho, por exemplo, milho para grão, né? Não daria para o cultivo da soja, porque são áreas muito pequenas. Então, permite, até dentro da nossa cidade, a gente tem vários produtores de olerícolas. Em áreas dentro da cidade, que um terreno que ali ele tem e faz o cultivo e vende a couve, vende alface que ele produz, vende o quiabo, não permite o uso de áreas que não daria para ser cultivado com grandes culturas, porque são muito restritas o espaço, mas dá para ele utilizar e ter uma renda daquela área. Aqui mesmo dentro da cidade, vocês já viram que tem alguns viveiros de produção de folhosas, como uma área que é ali próximo perto do cemitério, Parque da Saudade, tem um local ali onde se produz muito alface, né? E o produtor é uma área pequena, mas ele produz o ano inteiro ali e distribui no sacolão, em supermercados aqui da cidade. As olerícolas, elas têm uma classificação de acordo com o tipo de exploração. Temos aí, o primeiro tipo de exploração é chamado de exploração diversificada. Esse tipo de exploração de olerícolas é quando é uma área pequena e o produtor planta ali vários tipos de cultura. Ele planta, por exemplo, jiló, quiabo, alface, pepino, planta tomate. Então, tem uma diversidade muito grande de olerícolas nessa pequena área dele, em volume pequeno de produção de cada uma delas. O produtor, que tem esse tipo de exploração, na sua grande maioria, eles vendem direto para o varejista, direto para o dono do supermercado, direto para o dono do sacolão. Vocês já devem ter visto, passa perto do sacolão do supermercado, vê o pessoal ali entregando, às vezes, alface, entregando couve, né? Então, esses produtores geralmente vendem diretamente a sua produção para o mercado varejista. Em geral, essa produção mais diversificada, ela é próxima aí das cidades, dos centros urbanos, o que facilita a venda desses produtos, principalmente as folhosas, que têm uma vida de prateleira mais curta, né? E temos o segundo tipo de exploração, que é a exploração especializada. A exploração especializada, o produtor, ele tem uma finalidade, ele produz o menor número de olerícolas dentro da sua área, mas em um volume um pouco maior. Por exemplo, ele planta tomate e pepino, né, numa época do ano, e depois na outra época do ano produz couve e abobrinha. Então, ele tem um menor número de olerícolas cultivadas, mas ele produz em um volume maior. Ele tem uma tecnologia, um investimento maior nesses cultivos, né? E geralmente em áreas um pouquinho maiores do que essa da exploração diversificada. E a venda desse produto, como ele não produz uma grande variedade, mas produz em maior volume que ele está plantando, tomate, pepino, por exemplo, o tomate, o pepino e a couve-flor, que está produzindo ali naqueles meses,
Então, ele tem um volume maior. Então, ele vende, geralmente, no atacado, né? Que é feito via Ceasa. Então, ele vai levar, ele aluga lá um espaço no Ceasa e mantém aquele... esses produtores, eles geralmente, eles mantêm ao longo do ano, porque ao longo do ano ele tem diferentes olerícolas sendo vendidas ali, produzidas no campo e vendidas ali no Ceasa. Então, um volume um pouco maior. E temos a exploração com finalidade industrial, que aí entra os produtores de tomate industrial, que vai firmar contrato diretamente com a indústria que processa o tomate, o produtor de milho doce, o produtor de ervilhas, que ele vai ter já o seu destino final do seu produto para a indústria que vai processar essa olerícola, né? Então, eles produzem maior quantidade, com maior uso de tecnologia, né? E com maior tecnificação da sua área. E ele se especifica na produção daquele tipo de olerícola em uma determinada época do ano. O custo de produção por área é menor porque ele produz... por que esse custo é menor? Quanto maior sua área de produção, ele vai diluir esses custos na área, né? Então, o custo de produção é menor, usa-se de mais tecnologia do que os outros sistemas que a gente falou. E temos o tipo de exploração que é bem comum a gente ter, que é a horta doméstica, né? E lá no Instituto, quando a gente está tendo a possibilidade de estar presencialmente, a gente tem a horta com finalidade educativa, que é para vocês aprenderem a fazer alguns cultivos de olerícolas. Então, isso já é uma exploração sem finalidade comercial. E, por exemplo, a horta doméstica, quando você cultiva aí no seu quintal uma alface, uma couve, tem ali um pé de tomate, então é sem finalidade comercial, mesmo para alimentação da sua família e também quando é de uma escola com finalidade tanto de alimentação como também de aprendizagem, técnicas de cultivo, como a gente tem no curso de agricultura. Então, nesses tipos de cultivo aí, doméstico, educativo, recreativo, usa-se pouco agrotóxico, né, agroquímicos, bem mais orgânico, já que não tem finalidade comercial, baixo uso de tecnologia e também uso da mão de obra ali mesmo dos alunos, quando é na escola, da família ali, quando é uma horta doméstica. Então, a gente falou da classificação, essa primeira que nós estudamos, quanto ao tipo de exploração. São 4, né? Vamos lá relembrar: exploração diversificada, grande diversidade de olerícolas cultivadas na mesma área. O produtor vende geralmente direto no varejo. Especializada, um menor número de olerícolas cultivados em um determinado período, e geralmente esse produtor vende via atacadista. Exploração industrial, esse produtor tem mais tecnificação, ele vai produzir para destinar essa olerícola para as indústrias de processamento, como é o caso do tomate, do milho doce e das ervilhas, né? E a exploração do tipo hortodoméstica, educativo e recreativo. Tá? Então, com a classificação de olerícolas quanto à exploração, são essas 4. Vocês podem até ir anotando aí no caderninho de vocês. Depois eu vou passar uma atividade para vocês hoje, que vai ser voltado também para a gente relembrar. Professora, volta um slide, por favor. Isso, obrigado. O material, lembrando, pessoal, que terminando a aula, eu também vou disponibilizar o material para vocês, tá? Sem Deixa problema. no que tá falando da industrial. Onde vocês querem, né? No outro. Esse. Certinho. Certinho. Pronto. Podem anotar aí. Pode passar. Pode passar? Esse aqui vocês já anotaram, da horta doméstica. Horta doméstica, você lembrar daquele cultivinho ali. Quem tem algum cultivo de olerícola aí no quintal? Quem quiser escrever aí, escreve o tipo. Tem muita gente que tem um pé de couve ali no fundo, ou um cultivo de alface, um pezinho de tomate. Muita gente tem até o tempero, a salsinha, a cebolinha plantada, né? Até em vasos mesmo. Então,
depois vocês deixam para mim aí no chat, só para eu saber que isso é bem comum, né? A gente ter pelo menos um temperinho, um pé de pimenta, que é uma olerícola também, ali para o uso próprio, uso da família, né? Então é bem comum. Quem tem aí pode deixar anotado que daqui a pouquinho eu vou dar uma lida. Pode passar, pessoal? Pode. A segunda forma de classificar as olerícolas é com relação à parte que é comestível. Por exemplo, vamos pensar, a batata. Qual que é a parte comestível da batata? Podem abrir o áudio ou escrever aí no chat. É uma raiz ou é um tubérculo? A batata, ela é um tubérculo, né? É um caule modificado. A cenoura. Cenoura, que parte da cenoura que a gente usa na alimentação? Podem ir escrevendo ou podem falar também. Alface. Qual que é a parte da alface que a gente usa? Alface é bem fácil, né, gente? Vamos pensar aqui. O milho doce. Qual que é a parte da planta que a gente usa na alimentação? A berinjela, a abóbora, a moranga. Então, com relação à parte comestível, tem essa classificação. Por exemplo, nós temos as olerícolas tuberosas, que a parte utilizada na nossa alimentação desenvolve dentro do solo, que é o caso dos tubérculos. 2 exemplos de olerícolas que a gente usa o tubérculo na alimentação, a batata, o cará, os rizomas. Um exemplo de rizoma que se usa como olerícola é o inhame. Os bulbos são folhas modificadas, né? E 2 exemplos muito fortes que a gente tem de produção no Brasil e também de consumo, que é a cebola e o alho, que a gente usa aí como condimento todos os dias, né? A maioria das pessoas, claro que tem pessoas que não gostam, né, da cebola, do alho, mas são bem comuns de ser utilizados nas nossas casas diariamente, são bulbos, né? Entram dentro das olerícolas tuberosas. E temos as raízes tuberosas, como a cenoura, como a beterraba, como a batata doce. A batata doce é uma raiz tuberosa. Já a batatinha, que a gente até chama, né, de batata inglesa, mas depois a gente vai ver que de inglesa ela não tem nada, porque o centro de origem dela é aqui nas Américas, né? Muito usada hoje lá em todos os países da Europa e do mundo, né? Batata é muito popular, mas ela tem centro de origem aqui na América Latina, tá? A mandioquinha salsa também é uma raiz tuberosa, o rabanete, todos aí exemplos de raízes tuberosas. As olerícolas herbáceas, a parte utilizável fica acima do solo. Aí nós temos as olerícolas que nós usamos as folhas. Alface, almeirão, chicória, repolho, couve de Bruxelas, couve chinesa, espinafre, taioba, rúcula e outras, né? Espinafre eu citei aqui, tem outras, muitas outras, né? Mas aqui só alguns exemplos. Olerícolas herbáceas que se utilizam os talos e as hastes, como aspargo, o aipo, a couve rábano, funcho, que a gente também conhece como erva doce, né? E as olerícolas que a gente usa as flores ou a inflorescência, que é o conjunto dessas flores, como é o caso do brócolis, da couve-flor, da alcachofra, que são, a parte utilizada ali são flores, por exemplo, a couve-flor é uma inflorescência, o brócolis também, que é um conjunto de flores, né? E que, então, a parte utilizada são flores, tá? Vocês querem anotar ou posso passar? Eu tirei Aqui, foto. ok. Aqui são alguns exemplos, né? Aqui a chicória, aqui o almeirão, a parte utilizada dessas plantas são aí as folhas, né? A couve de Bruxelas, que não é tão comum, na verdade eu nunca vi para vender aqui na nossa região, né? Mas em alguns países, em outras regiões também é bem comum, que é um mini repolho, né? Ele desenvolve esse aglomerado de folhas no tronco ali da planta, como vocês podem ver na ilustração.
Aí o espinafre, a taioba, que como eu falei ontem, é considerada uma olerícola não convencional, né? A couve chinesa, a couve rábano, a parte comestível da couve rábano, esse caule arredondado aqui, que ele é rico em amido, né? Aí faz refogados, cozidos aí com essa parte que tem um acúmulo de amido aqui nessa parte do caule. Os aspargos, que se usa os talos, né? O aipo, usa as hastes da folha. Aí o funcho. Aqui as alcachofras, né? Que são as flores, a parte comestível. As inflorescências, aqui dando o exemplo do brócolis, né? E da couve-flor. Essa parte aqui, ainda falando de classificação quanto à parte comestível, temos as olerícolas que utilizamos os frutos na alimentação, que é o caso aí da abobrinha, do quiabo, do jiló, diversas outras, né? Só que aí tem olerícolas que a gente usa o fruto imaturo, como é o caso da abobrinha, do quiabo. Quiabo, se deixar ele ficar velho lá na planta, você sabe, né? Ninguém come, fica duro. Então tem que colher ele maturo. A berinjela também é o fruto verde, o jiló, a ervilha torta, o milho doce, o milho verde, o pimentão verde, né? Ele também é colhido imaturo. Diversas outras, aqui alguns exemplos. E tem algumas olerícolas que a gente utiliza os frutos maduros. As morangas, o cambuchá, que é um tipo de moranga, né? Uma abóbora chamada de abóbora chinesa, que a gente come ela, japonesa, na verdade, o cambuchá, abóbora japonesa, que é um híbrido, né? E utiliza-se ele depois do ponto de maturação. A melancia, o melão, o morango, o pimentão vermelho, o amarelo ou laranja, ele é colhido já maduro. Quando você colhe ele verde, tem um pimentão verde que ele foi colhido no seu ponto imaturo. Já quando ele está colorido, é uma variedade, por exemplo, de pimentão vermelho, de laranja, de amarelo. O tomate, né? Também colhido aí maduro. Então, só lembrando aí que o morango, né? Depois, quando eu posso... Em fruticultura, provavelmente o Elvo vai abordar isso. Ele é um pseudofruto, que ele é um conjunto de pequenos frutinhos ali, né? Então, pessoal, para hoje, seria isso, né, que eu queria abordar. E só falando do pimentão que eu comecei a abordar, né, é que o pimentão verde, ele não é uma variedade de pimentão verde, ele é um pimentão, qualquer pimentão, o amarelo, o vermelho, o roxo, ele vai ser pimentão verde quando ele é colhido imaturo, né, e os pimentões das colorações diferentes, como o amarelo, o vermelho, o roxo, o cor de creme, que tem uma grande variedade, né, ele já é no seu ponto de maturação maduro, né? Então, o pimentão aqui vocês veem já a transição, né, do verde para o vermelho, que ele é uma variedade de pimentão vermelho, mas ele polido e maturo vai ser o pimentão verde, né? A questão da classificação com relação a famílias botânicas, vou deixar para a semana que vem, que a gente já está no nosso horário, né? Finalizando aqui. E já vou olhar aí no chat as dúvidas e as respostas de vocês. Vou só interromper aqui.